dia a todos. Hoje nós vamos falar sobre a determinação do teor de água de grãos, pelo método direto, um dos métodos mais utilizados que a gente tem, que é o método de determinação pela estufa, método padrão da estufa. Para isso nós vamos utilizar grãos de soja, que nós temos como amostra para essa determinação, e também nós vamos utilizar cápsulas de alumínio para que sejam colocadas as amostras, elas são identificadas justamente para a gente ter a individualização do material. A norma ela pede para que sejam feitas pelo menos 3 repetições, para que a gente possa ter a média dos 3 valores, E para isso nós utilizamos uma balança, que tem aí uma precisão adequada, e a gente faz a pesagem do material antes de ser colocado na estufa, para evaporação dessa água. O método direto ele tem essa definição, a gente evapora a água do material, e aí por diferença de massa a gente tem então a água que foi evaporada, restando apenas a matéria seca, e com isso a gente faz a determinação do teor de água em relação à massa total do produto, o teor de água em base 1. Então, para isso nós teremos esses equipamentos juntamente com as estufas que fazem essa determinação. Bem, aqui nós temos então a balança para essa determinação e também as cápsulas de alumínio que nós colocaremos o material. Então, essa tara, esse valor da cápsula vazia, que a gente chama de tara, ela é pesada. Então está aí o valor, 15,42. Em seguida nós 15,42. Em seguida nós zeramos, a balança, e agora nós vamos colocar então a quantidade de produto, fazendo a pesagem desse material na cápsula. Lembrando, todos os cuidados que a gente precisa ter durante essa determinação, de não entrar em contato direto da mão com os grãos, a mão sem proteção. A norma ela fala em torno aí de 25 a 30 gramas de amostra, Isso a norma a RAS, que é a regra para análise de sementes, que é a norma do Ministério da Agricultura no Brasil. Para a determinação do teor de água também nós temos outras normas, diversas normas internacionais que regem essa determinação. Esses valores então são anotados, tanto a tara, a cápsula vazia, quanto a massa de produto. No caso aí a massa de produto, após ter sido zerada, a balança deu 30,84 gramas, e aí em seguida esse material ele vai para a estufa, para a determinação do teor de água, para a evaporação dessa água. As estufas, nós temos diversos modelos de estufa, Aqui no laboratório nós temos também diferentes equipamentos, diferentes tamanhos, O importante é que elas tenham precisão na determinação desse valor de temperatura, No caso aqui nós temos essa estufa aqui que será utilizada, que está regulada a 105 graus, que é o que recomenda a normativa brasileira, da regra para análise de sementes. Entretanto, nós temos outras normas também que estabelecem diferentes valores, diferentes combinações de tempo e temperatura. Esse material, então, ele é colocado na estufa, lembrando que a estufa ela tem que estar a 105 graus durante 24 horas, regra para análise de sementes. E aí essas cápsulas colocadas, em seguida a estufa ela é fechada e a gente mantém esse material durante esse período, Lembrando que o tempo ele só será contabilizado quando a temperatura chegar a 105 graus. Aí então essa temperatura ela é marcada, registrada aqui no local que faz esse controle da estufa, e somente após esse período é que a estufa deve ser aberta novamente. Após as 24 horas, então, o material é retirado da estufa, e levado para ser resfriado em
equipamentos como esse daqui, né, que a gente está colocando, que são os dessecadores. Esses equipamentos, os dessecadores, eles têm a função de permitir que a amostra resfrie, né, sem que ela absorva a água do ar, né? Então, ele tem justamente esse material, né, a sílica gel, que tem essa função de deixar o ambiente aqui interno livre de água, né, na forma de vapor, e com isso essa amostra ela seca, ela resfria, né, sem absorver água. Em seguida, então, após o resfriamento, essas amostras elas são retiradas do dessecador e são levadas novamente para a balança, né, para que haja a pesagem então da massa seca. Após esse procedimento, então, nós temos a massa seca do produto e aí por diferença, né, em relação à massa úmida, né, ao que foi pesado antes, de ser ido de ser conduzido à estufa, a gente tem água evaporada, né? Essa diferença então, né, nos dá essa quantidade de água que existe no material e aí a gente fazendo a relação, né, entre essa água que evaporou e a massa inicial do produto, a gente tem vezes 100, a gente tem o teor de água em base úmida. Se a gente quiser também o teor de água em base seca, é só a gente fazer essa diferença, né, a massa de água dividido pela matéria seca. E aí, dessa forma, então, nós temos a determinação do teor de água dos grãos pelo método da estufa.